Olá, alunos do terceiro ano do, do Colégio Ângulo Orlândia, tudo bem? Nós estamos agora nas aulas 13 e 14, respectivamente, começando, né, na página, para mim aparece aqui na página 22, os gatos, sempre os gatos, tá? Hoje nós vamos discutir textos figurativos e textos temáticos, tudo bem? Então, temos 3 tópicos básicos: estudo do texto, a sequência discursiva, os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação. Tá? Eu começo comentando esses tópicos. Estudos dos aspectos linguísticos em diferentes textos, recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos. Né? Construção é a produção e a recepção é a leitura. Então, essa aula serve tanto para que você escrever melhor, como também para você interpretar melhor textos. E estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos, argumentação, tipo, gêneros e usos em língua portuguesa. Tá? Então, só ajudar aqui a minha internet a funcionar um pouquinho melhor. Tá. Então, vamos lá. Vamos entender de início o que é um texto figurativo, o que é um texto temático. Tá? Via de regra, quando nós lemos um texto temático sobre pobreza, sobre miséria, sobre desigualdade social, nós estamos trabalhando com abstrações, análises críticas da realidade a partir de conceitos que são essencialmente abstratos. Tá? Pobreza, miséria, desigualdade, se você pensar, né, nos substantivos, são substantivos abstratos. Porém, se em lugar de eu fazer uma dissertação sobre um desses temas, eu resolvesse escrever uma história, tá? Então eu vou escrever uma história e vou chamá-la de Humilhados e Ofendidos. E para representar os elementos temáticos da minha história, elementos que eu trago do mundo, tá? Então eu imagino, por exemplo, uma jovem operária que não teve oportunidades e que, portanto, precisa se contentar com um trabalho muito mal remunerado, tá? E eu coloco o responsável pela desigualdade, o sujeito que explora, que vive bem, sem precisar necessariamente trabalhar para tanto, porque tem uma fortuna que veio caminhando até ele, né, pela lógica da herança. O avô era rico, o pai era rico, agora o sujeito é rico. Tá? Então, eu represento o lado de lá da desigualdade. Tá? Aquele que tem mais, né, o grupo dos privilegiados. E imagino essa relação com uma relação em que não é apenas a desigualdade que pesa, mas são outros elementos, assim como acontece no mundo. Tá? Eu crio uma situação em que, por exemplo, esse sujeito queira seduzir a moça e ela não se interessa por ele, porque ele não faz o tipo dela, e ele então usa armas cruéis, como, por exemplo, ameaçar mandá-la embora, ameaçar dificultar a vida dela no trabalho, para que ela se submeta às vontades dele. Tá? O que não é muito diferente de uma situação na qual, para a gente ter uma ideia, uma mãe precisa trazer um filho ao emprego de empregada doméstica, e a patroa não abre mão de que os seus cachorrinhos deem um passeio, mas ela, a patroa, não quer.
sair à rua com os cachorrinhos, porque o cachorrinho às vezes faz cocô, tem que pegar o cocô com uma sacolinha, então ela manda a empregada. E aí a empregada deixa o filho no trabalho. Tá? E a patroa também não quer cuidar da criança. Então a patroa trata a criança assim como se tivesse menos valor. E a criança pega o elevador sozinha e acaba indo para uma área muito perigosa e despenca do 9º andar e morre. Tá? Isso aconteceu. Isso está nas notícias. Isso está nos comentários, nas redes sociais. Isso está em reportagens publicadas em revistas. Tá? Isso é mundo real. Então eu tenho aqui um texto sobre miséria, sobre desigualdade, sobre injustiças sociais, em cima de conceitos, texto temático. Mas quando eu crio uma história para representar esses valores, eu tenho então um texto figurativo. Na tabela da página 23, vocês podem acompanhar comigo, tá? Então, textos figurativos, vamos acompanhar lado a lado, né? Figurativos e temáticos. As figuras reconstroem ou remetem a elementos do mundo real. Personagens, situações, num texto literário, por exemplo, remetem ao mundo real. Nos textos temáticos, os temas são abstrações, apresentam-se como análises e críticas. Até aqui, beleza. O efeito de sentido. No texto figurativo, criam uma impressão de realidade, e isso lhes confere um grande poder de comover o público. Tá? Então, vamos imaginar que a gente está discutindo maledicência, ok? Falar mal dos outros, fazer fofoca. E aí, eu poderia aqui conversar com vocês muito abertamente e mostrar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral, religioso, porque a maledicência é algo errado, indesejável e que deveria ser combatido por todos nós. Isso seria temático, né? Então, veja, na coluna do lado diz assim: levam o enunciatário, que são vocês, a raciocinar, a compreender relações baseadas, sobretudo, no raciocínio lógico. Então eu chego e falo, olha, a maledicência é muito perigosa porque, em geral, a coisa falada em descrédito de alguém tem um efeito devastador, porque quando se comprova que não era nada daquilo, as pessoas em geral continuam olhando o maldito, o maldito, aquele que sofreu a maledicência, como se a maledicência fosse verdade. Tá? Então eu estou levando vocês ao raciocínio lógico. Mas eu estou achando difícil. Eu olho para a cara de vocês e falo, vocês não estão me entendendo. Então, vou falar o seguinte, gente. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, um padre, numa paróquia, recebeu para ouvir a confissão uma mulher que parecia muito perturbada. E ela entrou no confessionário e disse, padre, eu pequei. Ele disse, pois não, minha filha, qual foi o seu pecado? Ela disse, padre, eu não controlei a minha língua e eu falei mal injustamente de um vizinho meu. Tem perdão para o meu pecado? O padre pensou e disse, minha filha, tem. É difícil, mas tem. E ela, então, com lágrimas nos olhos, disse, padre, eu faço tudo o que for preciso. O que eu faço, padre? E calmo, ele falou, minha filha, vá para casa. Você tem um travesseiro de penas na sua casa? Ela disse, tem. Ele falou, então pega esse travesseiro, suba na torre mais alta que você puder. Se não houver torre, suba no seu telhado mesmo. Rasgue o travesseiro e chacoalhe o travesseiro até que não fique nenhuma pena lá dentro. Aí você volta aqui. Combinado? Ela falou, combinado, padre. Uma semana depois a mulher voltou. O padre então perguntou, e aí, fez o que eu disse? Ela falou, fiz, padre. E o que você viu nessa hora?
Ela olha assim meio pro vazio e fala: eu vi penas, penas voando para todos os lados. E agora, padre, o que eu faço? Ele diz: pois bem, minha filha, Deus vai te perdoar se você voltar lá e recolher todas as penas, sem faltar nenhuma, e costurá-las todas dentro do travesseiro de novo. Ela então disse: mas padre, eu não posso fazer isso, é impossível. Ele disse: pois é, essa é a dificuldade de reparar o dano que a maledicência, que a fofoca causa na vida das pessoas que passam por isso. Deus vai te perdoar quando você puder trazer de volta todas as penas. Então há uma moral da história. Mas perceberam como, ao contar a história, eu torno mais concreto o problema e, portanto, eu consigo maior adesão das pessoas que estão me ouvindo? Essa é a ideia que, por exemplo, os grandes sermonistas, os grandes oradores utilizam. Elementos figurativos que possam dar mais força argumentativa. O que você pode fazer na sua dissertação também, que é ótimo. Quanto ao gênero, tá? Predomina no texto figurativo, predominam, na verdade, a narração e a descrição. Eles são comuns em textos literários, obviamente, mas também no texto publicitário. Quanto aos temáticos, a tipologia dissertativa, presente em editoriais, cartas argumentativas, artigos de opinião e a própria dissertação. Tá? Nós não precisamos saber muito mais do que isso, para que possamos, então, passar aos exercícios. Tudo bem? Primeiro exercício, vocês têm essa foto que é de causar um rasgo, né, na alma. Essa criancinha com os braços erguidos. A fotografia a seguir foi tirada pelo fotógrafo turco Osman Sigirli e publicada em dezembro de 2014 no jornal do seu país, Turquia. Sigirli, interpreta que a menina síria de 4 anos o confundiu com um soldado. Recorda o momento exato no qual tirou a foto. Aspas. Estava usando uma teleobjetiva e ela pensou que era uma arma. Normalmente as crianças fogem, escondem o rosto ou sorriem quando vem uma câmera. Então, olha o pavor, né, na carinha da criança, na boquinha, nos olhos. E esse gesto, né, de erguer as mãos, como ó, não me mate. Faça uma leitura interpretativa da imagem e explique por meio de elementos concretos o que levou o fotógrafo a acreditar que a menina síria estivesse com medo. Então, quais são os signos do medo que nós identificamos? Vejam, há um olhar de apreensão. Então, a menina olha em direção ao fotógrafo apreensiva. Seus olhos traduzem medo, traduzem angústia. Sua boquinha, não é, está cerrada, com as covinhas para baixo, não é, num sinal de tristeza também. E os bracinhos estão erguidos, em sinal de rendição. Tá? Esse é o conteúdo que o exercício exigia de nós. Muito simples ainda. Tá? Temos aqui textos para a questão 2. Temos um trechinho de Cajuína, do está difícil hoje, viu? Cajuína, do Caetano Veloso. Ó, existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz se nos ilumina,
tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e era, olharmos-nos em intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Aí nós temos aqui, né, uma imagem e um suco, né? Os frasquinhos de suco cajuína. A canção Cajuína foi composta por Caetano Veloso após o suicídio de seu parceiro no movimento tropicalista Torquato Neto, que é a foto 2. 2 anos após a morte do poeta, Caetano, em visita à casa do pai de Torquato, em Teresina, recebe dele uma rosa menina cultivada em seu jardim e ambos fazem um brinde com a bebida predileta do poeta, cajuína. Texto 3. A letra A diz assim: a canção é formada por uma grande quantidade de substantivos concretos. Destaque 5 deles. Só fazer uma coisa, gente. Ver se eu consigo ter menos. Consigo que trave menos. Hoje tá. A internet tá bem difícil. Agora vai. Então, ele pede para que nós destaquemos 5 substantivos concretos. Tá? Você pode dar um pause aí e destacar alguns e eu fico aqui esperando. Tá? Bom, agora que você destacou, a gente poderia pensar, olha, eu destaquei aqui no meu texto: rosa, homem, menino, lágrima, retina e a própria cajuína. Tá? Na letra B, ele pede: a tematização da canção pode ser feita pela leitura do conjunto dos versos. No entanto, um trecho em especial recupera o acontecimento que motivou a produção da obra, a morte do poeta. Tá? Em que trecho você identificou isso lá atrás no poema? São 2 versos, tá? Então dá um pause aí, pensa um pouco, eu fico aqui te esperando. Tá? Pensa um pouco. Bom, agora que você voltou, pode ser que você tenha acertado ou errado. Mas lá na cançãozinha ele diz assim: vi que és um homem lindo, e que se acaso a sina quer dizer destino, do menino infeliz se nos ilumina. Existe uma ideia de iluminação como, né, o alcançar a luz, que é associada à morte. Tá? Então, não é fácil de ver, mas eu creio que nós poderíamos eliminar todas as outras partes do poema e sobrariam esses 2 versos que formam um período composto. Tá? Então, também creio que relativamente fácil chegar a essa resposta. A letra C diz: a poesia propõe uma reflexão, um questionamento. Qual é o tema da canção? Que verso expressa melhor esse tema? Veja, o tema da canção, portanto abstrato, tá, tem a ver com uma reflexão sobre a vida e a morte. Sobre a vida e a morte. Não é sobre a morte do Torquato Neto? A morte do Torquato Neto é tomada como ponto de partida para refletir sobre vida e morte. Tá? Então, mesmo você que nunca ouviu falar de Torquato Neto, não sabe quem é Torquato Neto,
pode se interessar pela canção e pensar sobre a vida e a morte. Para minha geração, que conheceu bem Torquato Neto, faz muito sentido pensar nesse sentido, pensar nele nessa perspectiva, né, de vida e morte. E que verso expressa melhor esse tema? Tá? Pensa um pouco aí, vou dar um tempinho para você também refletir. Bom, agora que você refletiu, a questão é muito simples. O verso é: existimos, dois pontos, a que será que se destina? Quer dizer, nós viemos ao mundo, portanto existimos. Para quê? Qual é o fim de tudo isso? Essa reflexão que o poema coloca. Bom, vocês têm o exercício 4, tá? Que é uma crônica do Rubem Alves. E depois, na letra C, eu quero ler com vocês porque vai ser a parte mais próxima de uma redação que vocês vão fazer, tá? Então, assim, redija 2 introduções diferentes para um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema expresso no item B, tá? Que é o confronto entre opressores e oprimidos e a linha tênue que separa esses dois lados, tá? Que em muitas circunstâncias nós somos oprimidos, em algum sentido, mas uma leve mudança nos transforma em opressores, tá? É a chamada síndrome de Capitão do Mato. Porque no passado colonial, quando um negro era elevado à condição de Capitão do Mato, ele passa de alguém que queria constantemente fugir a alguém que persegue agora os seus irmãos que fogem. Quando alguém é pobre e vive a pobreza, é oprimido por vários lados. Mas se alcança uma mudança significativa de vida, vai passar, por exemplo, a ter uma empregada doméstica, um motorista, um segurança, e vai ser igualmente opressor. Era oprimido antes, porque ganhava salários injustos, e passa a ser opressor agora, porque pagará salários injustos. A crônica do Rubem Alves vai localizar vocês nesse aspecto. Tá? Gatinha, para de mexer com isso, senão a câmera cai. Não. Tudo bem? Então, vocês vão pensar nesse tema e, na primeira delas, utilize o máximo de elementos abstratos, ou seja, fale de desigualdade, fala de opressão, e na segunda, procure utilizar elementos concretos, ou seja, usar uma narrativa literária, uma narrativa fílmica, cinematográfica, para introduzir o tema. Tudo bem? Meus caros, depois de vocês assistirem a esse vídeo, eu estarei disponível para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? Dúvidas de redação, vocês podem enviar já a redação aqui e eu procuro corrigir. Se houver uma demanda, né, assim, média, eu leio, respondo. Se houver uma demanda maior, eu vou precisar de um tempo maior para poder atender a todos. Tudo bem? Lembrando que nós temos já um grupo no WhatsApp destinado às nossas interações dessa natureza. Tudo bem? Então, espero ter sido produtivo. Dúvidas, estarei por aqui. Grande abraço a todos.